Bom dia, desafiantes do ano bíblico. Eu espero que todos vocês estejam muito bem, felizes, saudáveis e, acima de tudo, curtindo a nossa leitura e os nossos comentários. Bom, e se você está gostando, eu já vou te pedir aquilo que você já sabe que eu vou te pedir. Deixa o seu like, faz um comentário gostoso aqui, assina o canal, mostra para o YouTube que o nosso trabalho é legal. E também compartilha com aquele amigo que você sabe que vai se beneficiar de ouvir essas palavras. Porque, afinal de contas, elas não são nossas, elas são um grande recado de amor do nosso Pai Celestial para cada um de vocês, individualmente. Pois é, a gente tem uma relação pessoal com Deus, com o nosso Criador, ainda que para você ele tenha outro nome. Mas vamos lá para a leitura de hoje. E olha só que grande novidade. Sem querer querendo, a gente chegou hoje no fim do livro de Mateus. Esses últimos 3 capítulos, eles vão falar aquela parte mais dramática da vida de Jesus. É quando ele vai ser traído, é quando ele vai ser preso, é quando ele vai ser humilhado no máximo. Vão colocar uma coroa de espinhos na cabeça dele, ele vai ter que passar por provações físicas supremas, carregando uma cruz por toda a via sacra, sendo crucificado. Dá para você imaginar o que é a dor que uma pessoa suporta quando espetam alguma coisa assim bem no meio da mão dela, um pregão gigante, e depois ele ainda fica lá pendurado pelas mãos e pelos pés. É uma dor que eu não consigo nem imaginar. E olha que de dor eu entendo, hein? Eu sou craque de hernia de disco, que é uma das piores dores que a gente sente nessa vida, mas com certeza não chega aos pés das dores que Jesus passou para nos salvar dos nossos pecados e fazer cumprir todas as profecias sobre o nosso Salvador. Pois é, mas essa história, ela não termina assim, cheia de dor, de drama, tá? Não, 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 não. O ranger de dentes ainda não é nessa hora, porque essa hora a gente vai ver a grande superação que o bem vai ter sobre o mal. Depois de 3 dias, eis que não tem mais corpo no túmulo, eis que Jesus vai se voltar para o céu como o ser de luz que ele é, e todos os apóstolos vão ficar assim, ó, incrédulos, mas vão ver que tudo valeu a pena e que, na verdade, com a morte de Jesus, o que vai começar é o grande ministério de cada um de nós. Então, vamos lá para a nossa leitura, porque hoje é muita emoção, gente, é muita emoção. Capítulo 26. O plano para tirar a vida de Jesus. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, lembra que no capítulo 25 ele descascou abacaxi, né, lá nos fariseus e nos escribas, enfim. Então, depois que ele fez tudo isso, sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ou seja, o carneiro, né, do sacrifício está virando ele. Meu gato está mexendo aqui no computador. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Era a pena comum daquela época. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Os caras são espertos. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo,
Onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com um certo homem e dize-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Climão. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor que lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Sente o drama. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de o beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então,
Nem uma hora pudestes vigiar vós comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Olha que angústia você saber que você está sendo traído por um dos teus, e isso é inevitável. Aí, Jesus é preso. Falando ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: Saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando, fugiram. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Aqueles lá, né, que levaram aquela sentada de, os seus ensinamentos são todos, né, sem noção. Mas Pedro o seguia de longe, até ao pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles. É réu de morte. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e davam murros.
E outros o esbofeteavam, dizendo: profetizai-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ora, estava Pedro assentado fora no pátio. Aproximando-se, uma criada lhe disse: ah, também tu estavas com Jesus, o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E o que aconteceu? Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Capítulo 27. Jesus foi entregue a Pilatos. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus, para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então, Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Para vocês verem a quantidade de grana que era 30 moedas de prata, comprou um terreno. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu, nem uma palavra. Vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedissem Barrabás e fizessem morrer a Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? E o povo respondia: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Replicou-lhes Pilatos:
Que farei então de Jesus chamado o Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal ele fez? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Olha. Então, Pilatos lhe soltou Barrabás. E após haver açoitado a Jesus, entregou-lhe para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a coorte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, ó rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarneciam, dizendo: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele então? Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Olha que tempo difícil para um pai lá no céu imaginar um filho passando por tanta humilhação e depois de tudo isso ainda ser amoroso e compassivo, misericordioso com cada um dos homens nessa terra. É ruim de eu entender esse amor, viu? Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram.
E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste e pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Capítulo 28. A ressurreição de Jesus. No findar do sábado, ao entrar o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. E ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. E como vos digo, como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse-lhes: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais. Ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que se sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Olha o suborno. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até os dias de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo:
Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha, depois de tanto sofrimento, depois de tanta dor, ainda ter uma mensagem dessas para passar, estarei com vocês até a consumação do século, todos os dias, dia após dia. Pensa que coisa maravilhosa, quando você acorda, Jesus está com você, quando você vai dormir, Jesus está com você, porque essa é a promessa, Ele está conosco todos os dias. Então, nada de tristeza, nada de depressão, nada de desespero, Jesus venceu. Todas as profecias foram cumpridas. E a próxima que será cumprida é que ele vai voltar. E esse dia está próximo. Então, vamos alegremente, eu e você, aguardar por isso. Enquanto isso, diariamente nós nos alimentamos com a palavra que Deus deixou para nós. A gente encerra aqui hoje o livro de Mateus, mas eu já te convido para voltar amanhã, porque vamos começar o segundo evangelho do evangelista Marcos, e você vai conhecer grandes novidades sobre ele. Não esquece de deixar o seu joinha, hein? Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa leitura de amanhã.